Oi pessoal, eu sou a Débora Pádua, sou fisioterapeuta pélvica, eu sou fundadora da primeira clínica de dor na relação sexual do Brasil. Eu quero explicar para vocês hoje como funciona a memória de dor durante a relação sexual. Quando foi em 2017, nós criamos um ciclo de memória de dor, que é esse daqui, que você pode encontrar no nosso site com detalhes para você entender melhor o que essas pacientes apresentam. Mas eu quero te explicar hoje com detalhes como funciona isso. Essa memória de dor, ela pode acontecer desde um primeiro momento de dor durante a relação sexual. Então, um exemplo, a menina vai perder a virgindade ou a mulher vai perder a virgindade, seja depois do casamento ou seja antes do casamento, no primeiro ato sexual. E nisso, essa mulher, ela pode ter dor. Ela pode ter dor pelo ímen, que ele pode ser um pouco diferente. Ela pode ter dor porque ela tá insegura, ela tá com medo. Disseram pra ela que doía, que sangrava, que, nossa, a primeira vez era um caos, era um horror. E essa mulher acaba ficando com muito medo dessa relação sexual. Tudo isso já faz com que essa mulher provoque uma determinada contração que a gente chama de contração de proteção. Ou seja, você acha que alguma coisa ruim vai te acontecer, você vai tentar se proteger de alguma forma. O teu cérebro, ele acaba fazendo isso. Só que a própria contração, que deveria ser para te proteger, acaba te causando mais dor ainda. E o cérebro acaba arquivando essa memória como algo doloroso, como algo ruim. O sexo não é algo que você esperava. A expectativa que você criou do sexo acaba sendo completamente diferente do que você esperava para a tua primeira relação sexual. Algumas mulheres, a gente não sabe muito bem, elas conseguem processar essa dor inicial. Claro, abrindo parênteses, não são todas as mulheres que têm dor na primeira relação sexual, mas uma grande maioria acaba tendo. Fecha parênteses. Então vamos lá. Essa mulher acaba, não sabemos por que, algumas processam bem o estímulo doloroso. Talvez pela memória de dor que ela já tinha ao longo da vida, talvez do limiar de dor ela suporta mais dor. Então a gente não entende muito bem, algumas mulheres passam por esse momento despercebido. Outras mulheres não funciona da mesma forma. Aquela memória, ela fica arquivada como algo muito ruim, como algo muito doloroso. E às vezes ela não consegue sair do que a gente chama de ciclo de dor. Essa mulher, a cada nova tentativa de relação, ela acaba sentindo mais dor ainda. Depois de um determinado tempo, ela tem medo da relação sexual, ela já fica ansiosa para a relação sexual. Algumas acabam passando mal. Cada vez que esse parceiro insinua que vai ter uma relação, acaba sendo um problema aquilo lá para ela. E quando ela tenta ter relação, ela vai lá e dá de cara com a dor de novo e potencializa essa memória. Quando a gente fala isso em nível cerebral, todas as informações que a gente vai recebendo vão acontecendo sinapses e essas sinapses vão fortalecendo uma determinada via neural. Se aquilo ali se repete muitas vezes, essa via neural fica cada vez mais marcada, cada vez mais consolidada. Então essa memória vai criando-se uma memória de longo prazo, na qual fica muito fixo ali, que cada vez que vai para a tentativa de relação sexual, o teu cérebro procura qual é essa experiência, qual é essa memória que acontece. E nessa hora acaba sendo um problema, porque você encontra com uma história que ela não é muito boa. Então você precisa mudar isso, fazer com que o teu cérebro funcione de uma forma completamente diferente e não entenda mais que sexo é sinônimo de dor. Algumas mulheres vão perguntar, mas por que eu tenho isso? Qual a causa disso? Nem sempre a gente tem todas as respostas. Algumas mulheres podem ter tido uma história de abuso, outras mulheres simplesmente tinham um ímen diferente, na hora do rompimento tiveram muita dor, e isso pode sim ser o causador. Às vezes a anatomia, esse canal diferente, esse ímen, ele acabou nascendo de uma forma diferente na formação
geração dessa mulher acabou tendo ali uma divisão um pouco diferente, então a gente também vê isso. Vê uma parte religiosa, algumas mulheres muito religiosas acabam seguindo, às vezes, muito conceitos que entende-se muito que o sexo é algo muito errado e que não podem ter uma relação sexual, mas acabam tentando ter a relação sexual, mas vai contra o que ela pensa. Então, assim, existem N motivos para que esse vaginismo se desenvolva. E algumas mulheres nós não saberemos o porquê que isso aconteceu. Então, às vezes essa resposta, infelizmente, a gente não tem. Mas o que você precisa entender é, independente de você ser solteira, casada, ter um parceiro, ter uma parceira, tá? Independente da idade que você tem, Débora, eu tenho 16 anos, eu tenho 80 anos, você pode fazer tratamento. Se você quer ter uma relação sexual sem dor, se você quer, se você tem desejo ainda, independente da sua idade, e quer continuar com a sua vida sexual, sem problema. Se você é menor de idade, a única coisa que você precisa vir acompanhada de uma pessoa responsável por você. Fora isso, esse tratamento ele pode ser feito, não tem contraindicações. Então a gente vai conseguir avaliar, ver se o seu caso é para fisioterapia pélvica, porque também se não for, nós te diremos isso no dia da avaliação, tá? E aí a gente vai te propor um tratamento para que rapidamente você consiga, em poucas sessões, ter uma vida sexual sem dor e não fazer mais essa ligação cerebral de que sexo é sinônimo de dor. Dor nunca é normal. Ela é feita para mostrar, é como se fosse um alerta do seu corpo para mostrar que algo está errado e que você precisa de ajuda.